O conteúdo de hoje é de áreas de figuras planas, losango e círculo. Primeiro vamos começar com o losango. Então, para tratar sobre a área do losango, vamos relembrar o que é um losango. Então, o losango é um quadrilátero e ele tem duas diagonais. Tem uma diagonal que é a maior e tem outra diagonal que é a menor. Uma das características do losango é que as diagonais se cruzam bem ao meio. Então, da diagonal menor, a diagonal maior corta ela no meio, ficando 2 centímetros cada lado. E da diagonal maior vai ficar 4 centímetros para cima e 4 centímetros para baixo. Para calcular a área de uma superfície em formato de losango, devemos usar a seguinte fórmula: A igual a D maior vezes D menor dividido por 2, ou D maiúsculo vezes D minúsculo. O D maiúsculo significa diagonal maior, enquanto que o D minúsculo significa a diagonal menor. E o A significa área. Então, a área do losango é a diagonal maior vezes a diagonal menor, e daí divide por 2. Então, aqui temos um exemplo na qual calcula a área de um losango. Então, esse losango tem a diagonal menor valendo 4 centímetros e a diagonal maior valendo 8. Então, basta substituir na fórmula. Então, aqui temos a fórmula. Então, aonde é o 8, no caso a diagonal maior é 8, nós vamos substituir no D maiúsculo. Então, no lugar do D maiúsculo, coloca 8 centímetros. No lugar do D minúsculo, colocamos 4 centímetros. Então, diagonal maior vezes a diagonal menor, 8 vezes 4, 32. Centímetros vezes centímetros vai ficar centímetro ao quadrado. Por isso que aparece centímetros quadrados na resposta. Agora, então, 32 divide por 2, então vai dar 16 centímetros quadrados a área desse losango. Vamos ver mais uns exemplos. Esse aqui nós vamos construir junto à resolução. Então, temos um losango cuja diagonal maior é 8 e a diagonal menor é 6. Tá? Então, as medidas aparecem por fora do losango, mas a gente pode identificar que a diagonal tem a mesma distância do que está mostrado fora do losango. Então, a diagonal maior é 8, a diagonal menor é 6. Então, vai ser 8 vezes 6 dividido por 2. Então, é isso que nós vamos fazer. Então a área vai ser 8 vezes 6 dividido por 2. Vou colocar o traço da divisão aqui. Então, 8 vezes 6 dividido por 2. 8 que é a diagonal maior, 6 que é a diagonal menor. 8 vezes 6, 6 vezes 8, 48. Então, vai ficar 48 dividido por 2. Tá? Então, 48 dividido por 2, então vai dar quanto? 24. Metade de 48, 24. E daí a gente coloca 24 metros quadrados, porque aqui está dado em metros. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Então, essa é a área desse losango. É simples. Vejam que é só substituir na fórmula. E não tem perca. A diagonal maior substitui no D. A diagonal menor se substitui no D minúsculo. Ainda assim, se fazer a troca de ordem dos Ds, não vai dar errado a conta. O problema só é se colocar um 8 ou 6 no lugar do A. E o A é a área do losango. Então, aqui já está dando as medidas das diagonais e não da área. Então, devemos trocar nas diagonais, nos Ds. Mais outro exemplo. Aqui um losango com números decimais. A diagonal menor 2,5.
a diagonal maior 3,7. Então, substitui 3,7 no D maiúsculo, 2,5 no D minúsculo. Então, vai ficar assim. Então, vamos colocar aqui. Então, vai ficar 3,7 vezes 2,5 dividido por 2. Tá? Então, dividido por 2. Então, primeiro multiplica o 3,7 vezes o 2,5. Ele vai ficar 9,25. Tá? Dividido por 2. Ainda não dividimos por 2. Agora, nós vamos ter que dividir 9,25 dividido por 2. E dividindo 9,25 por 2 vai dar, então, 4,625. Podem fazer na calculadora se acharem mais fácil, tá? Então, ou faz à mão, né? Não é uma conta tão difícil, tá? 9,25 divide por 2, primeiro dá 4, e daí vai seguindo, tá? Agora, vamos na circunferência. Também devemos conhecer alguns pontos da circunferência ou alguns dados da circunferência. Na circunferência, nós temos bem no meio dela, nós temos o centro. Tá? Então, aqui é um pontinho que é o centro. Tá? Do centro até a superfície, até a extremidade, tá? Do centro até a extremidade, nós temos o raio. Tá? Então, é a medida do raio. Então, toda a circunferência vai ter a medida do raio. Tá? Então, a medida do raio vai do centro até o extremo. Tá? Então, esse aqui é o raio. O raio é representado pela letra R. Tá? Então, nós temos aqui o raio. E também temos que saber que se a gente pegar de um extremo, passar pelo centro e ir até o outro extremo, nós vamos ter dois raios. Um raio aqui, outro raio aqui. É também conhecido como diâmetro. Então, muitas vezes vai ser dado o valor do diâmetro. Daí, para a gente utilizar a fórmula, nós vamos ter que dividir por 2. Porque o diâmetro é 2 vezes o raio. Tá? Então, aqui no diâmetro nós temos um raio mais um raio. 2 raios. Então, o diâmetro é composto de 2 raios. Tá? Então, raio, diâmetro e circunferência. Sabendo, então, quem que é raio e quem que é diâmetro, nós vamos para a fórmula. Na fórmula, o A significa a área, o R, então, a gente viu que é o raio, e tem essa letrinha aqui, que é uma letra grega, que ela é uma constante chamada de π. Então, é a letra π, letra grega. E ela equivale a aproximadamente 3,14. Normalmente, nos nossos cálculos, nós vamos utilizar 3,14. Mas esse aqui é um número irracional, um número infinito. É 3,14, 15, 9 pontinhos que ele segue uma quantidade infinita de dígitos. Quanto mais dígitos nós usar, mais próximo à resposta exata a gente chega. Porém, aqui, utilizando esses números, a gente chega numa resposta aproximada. Então, o A vai ser a área, o π a gente vai substituir por esse valor sempre, e o raio, daí, se for dado o valor do raio, a gente substitui no R e eleva ao quadrado. Então, a área de uma circunferência é calculada pelo π vezes o raio ao quadrado. Parece uma fórmula bem esquisita, bem difícil, mas não é difícil, é bem fácil. Vamos ver um exemplo resolvido. Qual é a área da circunferência de raio 6 centímetros? Tá? Então, aqui nós temos uma circunferência e aqui nós temos a medida do raio. E essa medida, então,
mede 6 centímetros. Então, aqui embaixo nós temos a fórmula. A fórmula é área igual π vezes raio ao quadrado. Tá? Então, nós vamos substituir o π por 3,14 e vamos substituir o raio por 6. Aqui, primeiro foi feito o valor do raio. Substituir o raio por 6, o R por 6, 6 ao quadrado, 36. Então, π raio ao quadrado vai ser igual a π vezes 36. 36 porque foi substituído 6 aqui no R, 6 ao quadrado, 36. Agora, substituindo o π por 3,14, então vai ser 3,14 vezes 36, que daí vai dar essa área. Então, se pegar 3,14, fazer vezes 36, vai dar 113,04 centímetros quadrados, que é a área dessa circunferência. Se fôssemos contar quantos quadradinhos de 1 centímetro quadrado, de 1 centímetro de lado, dentro dessa circunferência, deveria ter 113 quadradinhos. Vamos fazer um exemplo agora. O fundo de uma chaleira de formato circular medindo 7 centímetros. Qual é a área do fundo dessa chaleira? Então, nós temos a fórmula aqui, a área igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, no lugar do π, nós vamos substituir por 3,14. No lugar do raio, nós vamos substituir por 7, que foi o que foi dado aqui. Então, nós vamos teremos então o seguinte cálculo: 3,14 vezes 7 ao quadrado. 3,14 substituímos no π, o 7 substituímos no R. Então, agora devemos resolver esse cálculo. Primeiro, nós temos que fazer 7 elevado ao quadrado. E 7 elevado ao quadrado, então, é 7 vezes 7, que dá 49. Então, a nossa conta vai ficar 3,14 vezes 49. 49 do 7 ao quadrado. Então, agora basta resolver o 3,14 vezes 49. E 3,14 vezes 49, fazendo o cálculo, ele vai dar 153,86, que é a resposta. Então, nossa resposta aqui, vamos marcar, é a segunda alternativa. Vamos para mais um exemplo. Aqui está dando uma circunferência de diâmetro 20. Se o diâmetro é 20, então quer dizer que cada partezinha aqui vai medir 10. Ou seja, do centro até a extremidade mede 10. O raio, então, vai valer 10 centímetros. Então, é esse cuidado que tem que ter. Se for dado o valor do raio, pega o raio inteiro. Se for dado o valor do diâmetro, tem que dividir em duas partes esse diâmetro. Então, vamos pegar a fórmula π raio ao quadrado. O π a gente substitui por 3,14 e o raio a gente substitui por 10. Então, vai ficar 3,14 vezes 10 ao quadrado. E 10 ao quadrado, então, é o que a gente resolve primeiro. 10 vezes 10 vai dar 100. Então, 3,14 vezes 100. E agora basta só fazer a multiplicação do 3,14 pelo 100, que vai dar então um total de 314 centímetros quadrados. Multiplicar um número com vírgula por 100 é a mesma coisa que transladar a vírgula duas casas à direita. Então, ficaria 314,0, então 314. Então, é assim que calcula a área de uma circunferência.